trabalho eu vou apresentar uma parte relativa à crise de todos esses valores éticos e conceitos que a gente analisou até agora e foi apresentado pelo outro colega aqui, ó. Botei até uma charge aqui para fazer uma escolha entre as mentiras reconfortantes e as verdades desagradáveis. Até seria interessante até analisar sobre isso, porque hoje em dia as pessoas realmente não, às vezes não querem entender a realidade, mas apenas fugir dela. Então, gostaria de abordar o conceito de mentalidade revolucionária que tem afetado drasticamente a nossa realidade, principalmente aqui no Ocidente, em todo mundo, mas principalmente no Ocidente, e que ela tem causado uma profunda alteração desses conceitos de ética e justiça com o intuito de uma revolução para a conquista do poder. Ou seja, a mentalidade revolucionária é uma coisa que existe, sempre existiu, mas é que agora ela tem assumido proporções inimagináveis. Alguns livros que falam sobre isso, que seria interessante a leitura para a compreensão do assunto, que é demasiadamente extenso, são Psicopatas no Poder, do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky, A Mente Esquerdista, do Dr. Lyle Rossiter, e esse aqui, Red Cocaine, que fala especificamente sobre a questão das drogas, da promoção das drogas pelos revolucionários. E o outro bem interessante também, que se chama Rules for Radicals, escrito por Saul Alinsky, que, a título de curiosidade, ele foi o mentor da Hillary Clinton, que recentemente foi candidata à presidência dos Estados Unidos. É muito interessante saber esses livros aqui, saber como, existem vários outros também sobre mentalidade revolucionária, mas saber como se funciona essa mentalidade revolucionária e como ela interfere em toda a vida social, inclusive nos campos da justiça e da ética, de forma a transformá-los com o intuito de um projeto de poder. Seguindo adiante aqui, eu tenho esse outro livro aqui de um professor francês chamado Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, no qual ele faz uma análise minuciosa de vários documentos de organismos internacionais de educação, principalmente a Unicef, a ONU, a OCDE, e ele faz a análise desses documentos e ele, num trecho do livro, ele explicita claramente aqui que a derrocada dos valores morais que nós vivemos hoje em dia é uma coisa que não é inexplicável, ela tem uma raiz, tem um propósito, alguém inventou isso com algum objetivo. Também seria interessante ler esse livro por inteiro para entender o que eu estou querendo dizer com isso. Que não basta eu apenas dizer, existe a mentalidade revolucionária e tudo mais, sem tomar conhecimento dos vários documentos, que é uma coisa muito vasta, até praticamente inabarcável para muitas pessoas. Outro livro dele é o Império Ecológico também, que ele fala da subversão da ecologia pelo movimento revolucionário, onde se coloca em voga questões como do aquecimento global também. Existem muitos cientistas que dizem que essa história não é bem assim, que existe muita coisa que não é muito bem contada e que é uma coisa manipulada com outros intuitos. Por exemplo, a questão do aquecimento global, créditos de carbono e tudo mais, isso só serve na realidade para prejudicar o lado de cá do Ocidente. Por exemplo, a China, por exemplo, não liga para isso, eles sabem que isso não é verdadeiro. Por isso que eles são os líderes agora, ou seja, isso tudo é se estudar esse livro a fundo, vai perceber que existe um projeto de poder por trás dessas questões ditas ambientais aí, com intenções nada interessantes para a maioria das pessoas. Tem um outro livro interessante também de Aldous Huxley,